A Jéssica aí, direto do Ministério da Saúde, trazendo sua participação, as importantes orientações também aqui no nosso programa. São 12 horas e 29 minutos, 12h29. Abraçando também os internautas, a turma que estão aí pela nossa live no Facebook. Tem quem também nos acompanha através do YouTube, um abraço especial. Vamos aqui dando sequência, como eu falei anteriormente, já aqui com a participação do novo secretário de Administração, Planejamento e Finanças aqui no nosso município, já está aqui nos nossos estúdios. Inicialmente, já vamos ouvir boa tarde, amigo Álvaro. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, JC, boa tarde à população são-filipense. Vamos aqui dando início à nossa programação aqui com o programa de uma audiência no horário do meio-dia às 14 horas. Você pode também estar interagindo conosco aqui através do nosso ferramenta, o WhatsApp, né, que é o 988-22-7691. Esse é o nosso canal aí, né, principal canal aqui durante a entrevista, né. Nossa linha telefônica aqui está meio complicada. Vamos aqui interagir através do WhatsApp. Dando sequência, né, a gente fica naquela questão do que motivou aí, Álvaro, a aceitar aí, né, uma missão tão difícil, né, como essa aí, esse desafio aí de colocar novamente o município nos trilhos, né? Você que no início da gestão teve, por motivo pessoal, acabou, né, não podendo continuar na gestão, voltou à capital baiana e agora de volta aí e com a missão realmente bastante árdua, né? Pois é, Zé, essa é a pergunta que muitos são-filipenses fazem até nesse momento, né? O que me fez é retornar a São Felipe e começar de novo esse trabalho junto à Secretaria de Administração, junto à gestão atual do prefeito Rosário. Quero te dizer o seguinte, em janeiro do ano passado, né, com muitos sonhos, com muitos planos, fazer um trabalho de gestão, né? Colocar o que eu aprendi em Salvador com trabalho que eu desempenho lá junto ao governo do estado, nas secretarias, e a gente aprende algumas coisas e eu vim passar isso aqui, dando a minha colaboração para o município que eu nasci, que eu gosto e que tenho familiares, né? E aí eu não consegui naquele período implantar um sistema de administração que eu achava que era o correto, que é a gestão pública hoje, baseado em trabalhar com a prefeitura sendo uma empresa pública, e a gente fazia os gastos mediante ao que você tem de receita. Eu não consegui, durante os 60 dias, fazer com que o restante da equipe tivesse a mesma sintonia e ouvisse a minha voz. Como não foi possível e eu senti que eu poderia prejudicar não só a mim, não só ao prefeito, eu pedi meu desligamento e retornei a Salvador, mas com a cabeça erguida, em afirmar sempre que o que eu estava falando, o que eu estava prevendo, poderia acontecer mais na frente. E foi certo. Realmente, a administração vem atravessando alguns problemas financeiros, e a gente sabe que não é só o município de São Felipe, mas os municípios do Brasil inteiro estão passando dificuldades, e a gente tinha que ter a preocupação de não fazer despesas acima da nossa receita. E eu aceitei o convite do prefeito novamente para que a gente encontre uma solução para regularizar algumas situações, ajustar algumas situações e voltar a gestão à sua normalidade. Eu, como você sabe, eu afirmo sempre, eu converso muito com Deus. E na minha conversa com Ele me deu sinais que eu poderia voltar aqui para São Felipe e para ajudar o prefeito, que é meu amigo, eu gosto muito dele, e eu poderia fazer um bom trabalho
junto com meus companheiros, funcionários da prefeitura, secretários, e junto com o apoio da população, junto com os vereadores da situação e da oposição, que eu me relaciono bem com todos, junto aos poderes executivo, junto ao legislativo, junto ao judiciário, nós vamos precisar de todos. Nós vamos precisar do juiz, da promotora, desempenhando os papéis que ali cabem. Vamos precisar do legislativo, dos seus vereadores, desempenhando o papel que lhes cabe, e do corpo de funcionário. Eu tenho certeza que a gente vai ajustar essa gestão e, após isso, depois de ajustada, nós vamos começar a fazer um bom trabalho por nossa terra. São pontualmente 12 horas e 35 minutos, 12h35, dando sequência aqui à nossa programação. Lembrando para o público ouvinte também que nos acompanha, estamos com Álvaro Neiva, novo secretário de Administração, Planejamento e Finanças aqui do nosso município, nesse bate-papo aqui inicial, né, trazendo aí também a sua ideia, né, realmente essa motivação que trouxe a ele a assumir novamente esse compromisso. Ainda não assumiu o posto, né, como o pessoal traz aqui no Popular, mas aí, né, já cumpre a agenda aí com o prefeito. Então, ontem você citava que estava em Salvador, né, e com a reunião aí com o secretário de Saúde do Estado, né, Fábio Vilas Boas. Qual foi o teor, né, desse encontro? O que foi discutido lá, Álvaro? Pois é, Zé, você sabe que nós somos impulsivos, né? E eu não aguardei ainda o momento até de assumir. Oficialmente nós vamos assumir dia 1º, mas já foi publicada a nossa nomeação do Diário Oficial do município, e nós agendamos lá com o secretário Fábio Vilas Boas, em Salvador, uma reunião, e tinha a pauta, a tratativa das policlínicas num todo. E nós temos a Policlínica de Santo Antônio de Jesus, que foi plantada pelo governador Rui Costa, que realmente é um brilhante projeto que vem dando um resultado positivo para a população baiana, e especialmente aqui as pessoas aqui de São Felipe que estão sendo usuários desse serviço. Na tratativa com o prefeito, com o secretário e com os prefeitos da região, nessa reunião, a gente ficou acertado que o secretário e o governo do estado vai ampliar, e o consórcio, né, que tem com o gestor desse serviço, vamos ampliar o serviço ofertado pela Policlínica aos municípios que são conveniados. As pessoas começam a interagir aqui com a gente através das redes sociais, muitas pessoas aqui participando, abraçando aí a Delzuíta França, ela tá lá. Alô, Delzuíta, um abração, obrigado pelo carinho da audiência. Luciene Melo também aqui, mandando um abraço. Alvinho, né, vai resolver aí os problemas que esperamos, né? Um abraço aí para a Luciene Melo, que é professora, também está nos acompanhando através da internet. Alô, Grilo também está interagindo. Então, aqui a turma vem chegando aí, né? Antônia Costa, todo mundo já acompanha a nossa live aí no Facebook. Um abraço especial. Daqui a pouquinho vamos interagindo mais com as pessoas também através das nossas redes sociais aqui. O pessoal também que já está participando também através do WhatsApp, né? E vamos aqui na sequência, né? Nosso bate-papo aqui com nosso amigo Álvaro Neiva, né? Você já conseguiu, né? Você chegou e não consegue ficar parado, já está nessa agilidade aí, nesse corre-corre. Já conseguiu fazer algum tipo aí de análise, algum diagnóstico aí da atual situação que o município hoje se encontra? Ou você mesmo de longe já pôde aí anotar algumas situações aí que você já pode apontar para a gente aí como fossem os pontos mais críticos hoje do atual momento que a gestão vive hoje, Álvaro? Bom, Zé, o momento não precisa de esconder, né? Eu acho que quando a administração fala diretamente, quando os homens públicos falam diretamente para a população a realidade das coisas, a população entende e vai dar apoio. Nós não precisamos esconder a dificuldade que a gestão atual está vivendo nesse momento. E à distância mesmo em Salvador, nas redes sociais, enfim, nos sites, nos blogs que faz a comunicação no município, a gente via as reportagens e a gente ficava sabendo, não assim de uma situação macro, mas de uma situação parcial. Estou vindo aqui em loco. Hoje eu passei
Ontem à noite eu visitei o hospital, estive com o Dr. Rodrigo, o diretor, fiz uma visita a ele. Hoje já tive logo cedo, desde manhã cedo, estou visitando os órgãos que ficam dentro da prefeitura, né, em secretarias, em setores, um por um, conversando com cada representante de cada setor, identificando as questões, que a gente também fica feliz que houve também muitos acertos, né? A gente não pode dizer que só a parte negativa. A gestão vem fazendo também um trabalho que tem muito acerto também. E as falhas possíveis, a gente vai, aos poucos, sentar e ajustar essa gestão. Eu digo que não tenho um conhecimento, não tenho um relatório ainda para te passar da situação total, porque a gente está identificando e pontuando. Eu acredito que com uma semana mais ou menos a gente vai estar a par de tudo, entendeu? Esses 3 dias. Até o dia 1º já estou a par de muita coisa. E certamente eu tenho um planejamento já em mãos para a gente fazer o que necessita fazer. São pontualmente 12 horas e 40 minutos, 12h40, vamos aqui dando sequência, né? O prefeito, né, nesse processo de mudança, ele inicialmente tocou em 3 pastas principais da gestão, administração, né? Aí veio a questão da educação e também a saúde, né? Como é que você tem acompanhado aí esse passo a passo? Eu acho que ajustando esses 3 segmentos aí pode dar uma nova guinada na questão da gestão, secretário? Bom, posição de troca de secretário é uma coisa exclusiva do prefeito. São escolhas, posição tomadas em posicionamento dele, a gente só tem que acatar, né? E eu acredito que ele fez no sentido de dar uma oxigenada na administração, e sempre é bom fazer algumas mudanças. Como a gente vê no governo do estado, isso é normal. O governo do estado e prefeituras, até clubes de futebol fazem na sua gestão, às vezes, algumas mudanças. Eu vejo com naturalidade e eu acredito que vai dar certo. São pontualmente 12 horas e 41 minutos, 12h41. Quais aí as prioridades a partir de quinta-feira, dia 1º, eu sou sendo empossado aí, vai estar tomando já... Quer dizer, já que você iniciou nesse trabalho, você falou, já está se articulando, já visitando os setores, acompanhando como é que está a tua realidade, mas aí as medidas que já está tomando a partir do dia 1º, quais são as prioridades nesse período, a partir desse período? Bom, a população está aguardando ansiosa e quer respostas, né? Respostas positivas. E eu tenho certeza, quando eu falo isso, que eu ouço nos comentários das pessoas, eu acompanho as redes sociais também e vejo que a população recebeu meu nome assim, positivamente. E eu estou aqui para passar essa confiança a vocês, que a gente vai dar uma resposta positiva ao que vocês esperam da gestão do prefeito Rosário. E digo que a prioridade nossa, a princípio, a gente tem que iniciar com uma prioridade única, qual é ajustar as finanças do município, para que a gente possa cumprir legalmente, fazer o pagamento dos funcionários em dias, retornar a fazer o pagamento dos funcionários em dia, que não é nada que a prefeitura está fazendo ou nós estamos fazendo de agraciamento. É um dever do gestor, dever da prefeitura, manter os salários dos funcionários em dias. E eu estou com um plano, juntamente com meus colegas, secretário, que eu vou apresentar a ele dia 1º. E esse plano, eu tenho no meu planejamento, a gente entregar com 12 meses ao prefeito uma situação de normalidade. Não é fácil, nós vamos enfrentar várias dificuldades, mas eu digo a vocês que eu estou tratando até, vamos fazer uma comparação, tipo, de um paciente, quando eu era
criança, quando era jovem, minha mãe, quando tinha algum problema de saúde, levava a gente para a farmácia de Zezito e seu Zezito dava uma Bezetacil. Doía e a gente ficava com a raiva até de quem estava aplicando na gente. Mas a gente ficava bom. E esses ensinamentos que eu tive lá atrás, dando esse exemplo na área de saúde, eu acho que a gestão está precisando, não é só de remédio amargo. A gente sabe que o remédio amargo às vezes é ruim, mas a gente melhora. Mas no momento está precisando de uma Bezetacil. Realmente vai doer, vai ter realmente muita gente no momento oportuno que vai achar ruim, mas certamente vai ser bom para todos. Há uma população de mais de 21 mil habitantes e a gente não pode achar que um grupo de funcionários da prefeitura que tem na sua totalidade 1.100 funcionários tem que estar tranquilo e o restante da população não está. A gente tem que fazer tudo para que todos estejam bem. A população precisa de saúde, a população precisa de educação, precisa de segurança pública, principalmente, precisa de esporte, precisa de eventos culturais, precisa de cultura, precisa de tudo. E tenho certeza que a gente ajustando essas questões das finanças, a gente vai ter como a gente dar próximos passos para os itens que eu me referi. O pessoal continua participando aqui com a gente através das redes sociais. A Grande Santana, estamos confiantes aí, né? Confiança aí em sua inteligência, secretário. Quem mais? O pessoal tomar, deixa eu ver aqui, Lidinalva Leda, né? Participando aqui também com a gente, interagindo aqui, e ela questiona aqui, né, a situação dos professores. Vamos estar abordando aqui na sequência sobre esse tema, né? Também a Luciene Melo também ela cita aqui, queremos aí voltar em sala de aula, nossos alunos aí precisam de nós. E em relação a essa temática que está sendo abordada aqui, Álvaro, eu tinha até um questionamento na nossa pauta de entrevista a respeito desse tema, né, em relação à questão do diálogo com os professores. O senhor, como assumiu a administração, vai participar diretamente desse diálogo com os professores também, junto aí com o novo secretário de Educação, vai deixar exclusivamente para a educação resolver essa problemática que tem aí, nesse diálogo que precisamente precisa ser mais consistente, e a questão de uma pauta que já vem se trabalhando alguma coisa, que é a reformulação do plano de carreira dos professores. A Secretaria de Administração vai participar diretamente dessa ação que a gestão precisa fazer também, secretário? Eu só queria, antes de fazer a resposta da sua pergunta, eu gostaria só complementar a fala anterior, da pergunta anterior. As questões também das aplicações dos atos para regularizar a situação da prefeitura não vai ser unicamente, exclusivamente da gestão como secretaria de administração, mas sim de todas as secretarias, tipo funcionários, se precisa ajustar, diminuir o quantitativo de funcionários, não será a secretaria de administração que vai fazer isso, não. Quem vai fazer é cada secretaria. Nós vamos enviar só um ofício solicitando deles adequar a cada secretaria a uma realidade possível de sobreviver com os recursos que tem. Então, cada secretário vai fazer o seu levantamento e vai ver o que é que precisa se ajustar. Nenhum funcionário será demitido diretamente pelo secretário de administração, por minha pessoa. Enfim, nenhum funcionário será diretamente pelo prefeito, Rosário. Serão dada autonomia aos secretários todos para que ele analise caso a caso da produtividade do funcionário, se há necessidade no setor e se tem recurso para pagar aquele quantitativo de funcionários. Se houver, tudo bem. Se não houver, eles têm que enviar para a Secretaria de Administração o quantitativo e os nomes dos possíveis desligados do município. São pontualmente 12 horas e 48 minutos, 12h48, dando sequência ao nosso bate-papo. Essa questão que você já trouxe em algumas partes aí, essa questão do controle, né? Realmente tem que ter esse controle na questão das finanças. E alguns gastos, a gente sabe que
se a gente for apurar a fundo, tem que enxugar um pouquinho a questão de combustível, a questão de transporte. Com certeza, a gente vai fazer, nós temos um planejamento aqui que nós vamos atacar todas as áreas. Vamos atacar, como você falou mesmo, questão de combustível, a gente vai ter um maior controle na dispensação, não só das ordens, mas dos abastecimentos dos veículos, entendeu? Vamos ter estou trazendo aí um boletim de acompanhamento do veículo, entendeu? Cada carro vai ter um boletim diário, que o motorista vai sair, vai informar para onde está indo, quem está levando no carro, a quilometragem que está saindo e a quilometragem de volta. E o motorista assina embaixo. E isso é apresentado à secretaria, que ele é lotado para nos passar e a gente ter um controle realmente do consumo daquele carro, carro por carro. O carro vai ter uma vida. Tem que ter realmente todo um acompanhamento, é complicado. Eu lembro dessa questão quando você traz esse tópico, a própria antiga gestão, a questão quando começou realmente a ampliar esse controle, chegou um mês que o próprio ex-secretário citava aqui, né, de 100 e poucos mil por mês, o cara conseguiu reduzir para 40 e poucos mil, só a questão do combustível, já é uma redução significativa na gestão, né? Exatamente, não só de combustível, mas nós vamos ter que rever contratos, né, de locação de imóveis, vamos ter que rever enfim, todos os contratos da prefeitura, vamos estabelecer metas para até percentuais de redução, porque nós temos que atacar todas as áreas, senão não vamos conseguir fazer o ajustamento que nós estamos pretendendo. Outro ponto, secretário, que tem sido assim constante as reivindicações e reclamações aqui na rádio, é a questão das estradas, né? Hoje um dos grandes problemas também, o homem do campo quer levar sua mercadoria, quer vir para a sede também, tentando essa dificuldade. Faz uma parte da estrada, a outra já está comprometida. E em outras oportunidades, entrevistando até o próprio secretário Pedro, né, que assumiu a agricultura e também assumiu a questão das estradas, ele citava, né, que estava com a máquina, a outra estava quebrada e que não tinha recurso para dar realmente manutenção dos equipamentos, a própria caçamba, essas coisas. Então, existia esse controle. Tudo vai para a parte da finança, não tem jeito, que acaba recaindo para a administração. Como é que vai se lidar também com esse segmento também? Vai ter um olhar realmente especial para a administração? A gente sabe que, exceto a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde e Ação Social, essas três secretarias têm orçamento, né? Oriundo de repasse federal, estadual, mas outras secretarias não recebem recursos diretamente. E a gente vai ter que adequar, e eu estou querendo fazer um estudo até, vou sentar com o contador do município, e a gente fazer um estudo com assessoria jurídica, e a gente fazer o estudo para a gente fazer uma reforma administrativa, né? Reduzir o número de secretarias, se possível, para que a gente adeque à realidade. E quanto às estradas, ela está ligada à Secretaria de Obras e Infraestrutura, e que Pedro vem também dando esse apoio, né, lá para tocar os serviços. A gente vai sentar direitinho e o que eu puder ajudar com minha experiência a ele e tantas outras pessoas, Zé Luiz, que é o secretário de obras, o que eu puder colaborar em alguma orientação para a gente fazer um trabalho bom, nós vamos fazer. Ainda interagindo com a turma que está aqui pelas redes sociais, o amigo Joãozinho aí da Rua Beija-Flor está ligado aqui com a gente, um abraço aí para o amigo Alvio. Alô, Joãozinho, um abraço, obrigado pelo carinho da audiência também, e o pessoal interagindo aqui pelas redes sociais, né, o Facebook aí, realmente aqui bombando aqui, o pessoal acompanhando, o amigo Genilson Alves, cadê aqui, até o espaço que transforma vidas, o espaço aí do box, né, que agradece à prefeitura que paga o aluguel, cadê aqui, tem mês atrasado, né? E o dono aí me pediu, eu vou para a rua novamente, parece que ele colocou que está meio truncado aqui, né? O jovem está
chorando aqui, né? Então vem mais aí uma demanda aqui para o secretário que está nos ouvindo. Cadê aqui o pessoal também? Ana Calda, olá, um abraço aí. A Gleides, é isso aí, ó, viu, né? Parabéns, controle em tudo, né? O pessoal que está interagindo aqui, acompanha nossas redes sociais e começa a trazer também já sugestões. Aquela questão de falar da questão da transparência, quando você vem a público e traz a situação, às vezes as pessoas começam a trazer sugestões também para poder contribuir, ajudar. Muitas vezes aquela resistência acaba atrapalhando mais ainda. Então, quando você abre, as pessoas começam a compartilhar também a ideia e ajudar de alguma forma, né? E você me conhece, sabe que eu sou de ouvir, gosto de ouvir. Quando eu vim de Salvador ontem mesmo, eu fui com o prefeito e o prefeito teve que retornar, teve uns problemas deles para resolver, e eu fiquei lá em Salvador ainda, acompanhando o desfecho de toda a reunião que houve, e retornei de ônibus. Quando eu cheguei aqui à noite, um amigo me pediu: você não quer uma carona aqui no carro? Ontem deixa em casa da rodoviária. Eu disse: não, agradeço, obrigado, mas eu fiz questão de vir andando, quero para conversar com as pessoas, encontrar o povo de São Felipe, que a gente tem que interagir com ele, com as pessoas, com os usuários do serviço da prefeitura. E aí eu ouvi sugestões, eu ouvi reclamações, eu ouvi elogios também em alguns serviços. E nesse trabalho de ouvir, o comércio que diga sabe muito bem que eu sempre gostei de ouvir. E pretendo, assim que iniciarmos um trabalho lá, vou convidar a Associação Comercial e Industrial de São Felipe, que tem muitas cabeças boas, pensantes, e a gente sentar e ouvir eles, ouvir sugestões, assim como também associações, enfim, a sociedade, né, um todo. São pontualmente 12 horas e 55 minutos, 12h55. Vamos aqui dando continuidade nessa programação aqui com o novo secretário Álvaro Neiva, né? Trazendo aí algumas explicações, alguns esclarecimento para a nossa população. Outro tema também que é sempre cobrado aqui, Álvaro, é em relação, não sei, até que foi bom, agora não sei até que ponto também, na questão do água para todos, né? Realmente, basicamente o município hoje, boa parte do município já é coberta, mas vem uma problemática realmente grande, é sempre dando problema nas máquinas, a questão de manutenção, assistência. Como é que vocês aí vão lidar também com essa situação? Que agora mesmo veio mais uma ampliação, acho que são quase 50 quilômetros de rede que abriu aqui e vai até Barlavento, Tapera, toda essa região aí, Coelho também, né, vai estar sendo coberta, para suprir realmente essa questão dessa grande demanda, que hoje as pessoas realmente se aderiram à questão do água para todos, quando falta realmente a situação fica complicada. Em 2013 aqui, chegou a usar carro-pipa na zona rural, a situação realmente fica difícil. E tem aquela preocupação também da preservação do meio ambiente, né? E as pessoas muitas vezes começam a receber água na torneira em casa, esqueceu das fontes, esqueceu de cuidar das nascentes, e uma hora pode faltar em geral, e aí o negócio fica complicado também, né? Como é que fica essa questão dessa assistência nesse segmento também, Álvaro? Nós temos aqui na sede uma situação diferenciada, né? Porque nós temos a empresa, a Embasa, né? Empresa pública-privada, que ela faz o trabalho do abastecimento de água de São Felipe. Às vezes, com alguns problemas, como já tivemos da barragem. Ainda acrescentar que você tocou na questão aqui na sede, existe outro problema sério também com relação à embada de cobrança, porque hoje a cidade realmente cresceu muito, muitos bairros se abriu, e a rede hoje ela não suporta a tamanho da demanda. O Campo Azul mesmo é um problema sério, Laranjeira, a água já não chega, tudo começa a esquentar, então tem que se repensar também todo esse planejamento na sede também, né? Isso aí, quanto à Embasa, nós continuaremos, né? Acho que o município já tem tratativas com a Embasa, nós vamos reforçar essas tratativas. Eu acho que a sociedade também é organizada aí através de associações. Me parece que houve um movimento de igreja, algumas lideranças foram a Salvador, a Embasa, junto aos seus deputados, e também solicitou providências para que tenham melhorias, né, no setor de distribuição de água do município, aqui na sede. Quanto à zona rural, você colocou um fato muito importante. Com o crescimento dos avanços de novos pontos de distribuição de água, com poços perfurados, com canalização que foram feitas aí, ampliou o número de pessoas que são beneficiadas através desse serviço, através de poço artesiano, de fontes, com bombas injetando, né, para as casas, e tudo cai no município, nas costas do município, né? E isso não é novidade.
O cidadão, quando nasce, é o município responsável. O pessoal procura o município por alguma coisa, algum serviço quando nasce. Quando está adulto, a mesma coisa. Quando falece, tem muitas situações que o município participa da vida do cidadão também. E quanto a relação a essa situação, as bombas realmente dão muito trabalho à Prefeitura, à Secretaria de Infraestrutura que o diga, né? E a gente vai ter séria dificuldade porque às vezes não há recurso disponível naquela parte para fazer tudo, né? Mas com fé em Deus a gente vai aos poucos ajustando isso aí também. São pontualmente 12 horas e 59 minutos, 12h59. Você trazia anteriormente, né, das situações, a questão do próprio, a questão cultural, a questão festiva, né? E as pessoas já começam a abordar aí, será que esse ano vamos ter aí a questão da ornamentação, vamos ter Réveillon, como é que está a situação? Existe alguma coisa nesse sentido? Sabe que já está muito recente, aqui praticamente um mês para poder realmente se organizar isso e trabalhar nesse sentido e com essa dificuldade que nós estamos aí, né? Se não faz, é criticado. Se fizer direito a situação, vai ser criticado mais ainda. Como é que fica essa situação? Tem alguma conversa assim, a respeito, como você falou, que vai estar conversando com a associação comercial, com o público empresarial, para pensar e de certa forma, aí, com a contribuição do comércio, fazer alguma coisa para não ficar realmente totalmente parado no mês de dezembro, esse período natalino, o Réveillon também, o mês muito festivo também no nosso município? Como eu te falei, a gente vê o planejamento tem um ano de sanar o problema financeiro da Prefeitura. Agora, estou com um planejamento também de 60 dias, esses 60 dias iniciais agora, do meu trabalho lá, junto com os companheiros lá, a gente vai ter que tomar uma posição radical. A gente não pode estar fazendo festa com um funcionário sem poder botar o seu alimento dedicado. A gente não pode fazer festa com um funcionário sem receber seu salário. Isso é incoerência. E isso nós não vamos fazer. A gente vai primeiro sanar as finanças da Prefeitura. Após 60 dias a gente vai fazer uma análise, que eu acredito que não vai sanar em 60 dias. O nosso planejamento é que isso aconteça em 12 meses, porque não é fácil, né? Então, de antemão, eu coloco a população que dificilmente, com recursos da Prefeitura, haverá um evento de festividade nesse final de ano, seja no Natal, seja no Réveillon. Apesar de que, você sabe muito bem que eu fui um dos implantadores aqui do Réveillon. De um Réveillon de grande porte, né? Tinha um Réveillon em São Felipe, mas o Réveillon de grande porte, na gestão que eu estive como prefeito, eu tive a iniciativa de fazer. Eu sentei na época com a prefeita de Amargosa, à época, e ela tinha uma intenção de fazer uma festa grande naquela região lá. E eu conversando com ela, eu disse que tinha a intenção de fazer uma festa grande na região do Recôncavo, cara. E nessa tratativa com ela, a gente fechou. Ela faria o Réveillon, o São João, e nós ficávamos com o Réveillon. Para a gente ser a referência nas duas regiões. E o projeto dela se implantou e está vivo até hoje. O meu projeto que eu implantei, ele não teve sequência depois para seguir. Se tivesse seguido, São Felipe tinha os Réveillons mais comentados do estado da Bahia. Seria uma tradição. É um evento que, só para completar, um evento que na época nós criamos, que gerava recursos para o município, o comércio vendia mais, não é? Enfim, todos ganhavam, ambulante, todo mundo ganhava com a festa, era receita entrando para o município. E para salientar vocês, não era feita essa festa com recurso total do município. Eu trouxe Ivete Sangalo daqui, Zé, talvez você não se recorde, algumas pessoas não se recordam, mas Ivete Sangalo não custou um centavo ao município. Eu tive a criatividade na época de fazer uma rifa de 100 bilhetes e mandei para cada prefeito do estado da Bahia 100 bilhetes que foram distribuídos, 100 não, foram 400 e poucos bilhetes
que eu mandei para cada prefeito via correio, uma carta pedindo o apoio deles, de R$100 o valor do bilhete. E a gente conseguiu, muitos compraram, depositaram na conta que eu enviei, e o carro, para nossa felicidade, o carro não saiu. A gente ficou dependendo desse carro não sair. E quando eu liguei para a prefeitura, perto de Minas Gerais, perguntando se tinha acreditado o valor da campanha que nós estávamos fazendo, se entregou ao prefeito, a secretária pediu desculpa e disse que não entregou ao prefeito, que a carta estava em cima da mesa dele ainda, e com o bilhete. Aí eu disse a ela que agradecia e diga ao prefeito que o bilhete que estava em cima da mesa dele foi contemplado de um Gol 0 quilômetro, mas tem escrito que não paga, não tem direito ao prêmio, ele perdeu, mas ele vai perder por um bom motivo. A gente vai fazer a nossa festa com o Ivete Sangalo, e aí eu consegui pagar a Ivete Sangalo. Você vê, né, que maravilha. Ele está questionando a Álvaro essa questão, né, da dificuldade que o município de São Felipe tem em se manter as tradições. A gente vê as pessoas falando, São Felipe vive do que já teve, né? Já teve o Réveillon, já teve esporte, na época de anos atrás, que tinha craque, que jogava bola, que fulano jogava, que Bertano tinha. E hoje a gente está perdendo essas referências. Quer dizer, uma festa que você disse, referência na região, hoje nem isso nós temos mais. Então tem que começar a modificar todo esse contexto, na verdade, né, e mudar essa história aqui para frente, porque senão fica difícil, né? Você constrói uma coisa e ninguém consegue dar consistência e manter esse projeto em andamento, né? Como foi o caso de Amargosa, né? Com certeza. E só para completar, assim que for possível fazer os eventos de final de ano de São João, certamente nós não vamos medir dificuldades. O prefeito Rosário é uma pessoa que tem também assim, um sentido de responsabilidade, ele quer as coisas, tudo dele certo, uma pessoa muito correta e que gosta de festa também. Certamente, quando puder, o município vai fazer sim os seus eventos que vinha fazendo antes. Nos casos, como você falou, nos casos alternativos, né? Temos aí a Secretaria do Estado, temos aí o Ministério da Cultura e tal. Tem vários segmentos, você projetando, você com certeza, tem certeza, como disse, dentro de um cronograma, se consegue levantar algum recurso que pode ajudar muito também o município nesse sentido, né? Com certeza. São 13 horas e 5 minutos, 13 e 5. Partindo para uma outra questão, isso já abordava há algum tempo, essa questão do diálogo, né? Como eu apontei em outros segmentos. Conta também com o Poder Legislativo, vocês têm que buscar nessa parceria com todos os setores aqui do município, né? E o Poder Legislativo não pode ficar de fora. Existe aí muitas reclamações por parte do próprio Legislativo, a gente acompanha, né? Essa questão do relacionamento, a falta de diálogo entre os dois poderes, né? O senhor aí na condição também política, né, que não deixa de ter também essa frente, vê a facilidade na construção dessa ponte aí novamente entre o Executivo e o Legislativo, facilitando aí o diálogo entre esses dois segmentos, secretário? Eu tenho uma facilidade para tramitar junto com a Câmara, com os vereadores da Câmara Municipal de São Felipe, porque eu já fui vereador também, eu sei o que é legislar, eu sei como é que funciona mais ou menos lá, entendeu? E eu tenho amizade com todos os vereadores aí da situação, da oposição, não tenho problema nenhum no diálogo com eles, com o presidente atual, Laurinho, eu não tenho dificuldade nenhuma de diálogo com ele e com os demais vereadores, né? Por sinal, a gente quer o melhor para São Felipe. Eu acredito que eles também queiram estão sintonizados nesse mesmo pensamento, né? Tem que estar, essa coisa complica as coisas, né? Vamos agora partir para um outro contexto, né? O resultado aí desse último pleito eleitoral, né? Tanto na esfera estadual como também na nacional, como que você avalia, né? E de que forma aí, né, o município aí pode buscar alguns benefícios nesse contexto, agora com a permanência do governador, né, Rui Costa nessa reeleição, e também a mudança no giro, de certa forma afeta a questão do município em termos das políticas públicas que é aplicada aqui no município? Falar do governador Rui Costa era a gente lembrar do que é fazer gestão, né, Zé? O que eu vinha falando no início, que as prefeituras, governo do estado, tem que se fazer gestão nessa modalidade. E o governador, no início da gestão dele, ele ajustou as coisas, ajustou as contas, ajustou algumas secretarias que tinham alguns órgãos que ele estava vendo que era desnecessário. A EBAL mesmo, ele
ele fez tomada de posições que foram meio assim antipáticas, o povo não gostou no início e criticaram muito o governador no início da sua gestão. Mas ele estava fazendo consciente e sabia que teria resultado positivo. E aconteceu, né? O Rui Costa foi uma surpresa boa. Fez uma gestão muito positiva, uma gestão muito boa, e o povo deu a resposta agora nas eleições, né? Que a Bahia votou maciçamente nele como governador. E tenho certeza, com a sua reeleição, dará mais tranquilidade para ele continuar o trabalho que ele iniciou. Em São Felipe mesmo, tem poucas ações na área do governo do estado no presente, mas o prefeito Rosário já fez algumas solicitações, outras lideranças também fizeram solicitações, e a nossa estrada está vindo aqui já, né? Já teve a licitação, já colocaram a placa. Certamente não só o investimento do governo do estado nessa gestão Rui Costa, que está por vir, vai ficar só na estrada. Tem muita coisa que já foi solicitada pelo prefeito e que a gente pode ainda solicitar, né? São pontualmente 13 horas e 9 minutos, 13 e 9, né? Outros tópicos também aqui, secretário, relacionado à questão das obras em andamento. Só completando o tópico anterior, nós vamos aproveitar também os deputados que foram eleitos, que o prefeito votou, federal e estadual, para o federal colocar emendas parlamentares para nos ajudar, assim como o deputado estadual. E não só do prefeito, nós vamos em busca dessa parceria. Eu, pessoalmente, vou ter tratativas com os representantes dos deputados que tiveram voto aqui em São Felipe, dos mais votados. Eu vou a todos eles e vou pedir que podem colocar emendas parlamentar aqui para São Felipe, que a prefeitura vai executar. E na hora de dizer quem foi que trouxe a emenda, nós vamos ter a sinceridade, a transparência de dizer, foi o deputado X ligado a fulano de tal, sem precisar a gente estar ali fazendo disputas políticas municipais. São pontualmente 13 horas e 10 minutos, 13 e 10, né? A gente fica feliz em ver a questão do ponto de vista, né, do secretário nesse sentido, porque a gente, quando se trata toda a questão política, realmente fica complicado, as coisas realmente dificilmente acontecem, né? Eu ouvi alguns anos atrás, exemplo do próprio seu falecido Julindo Costa, né? A gente tem que mudar realmente o contexto da nossa política, né? Pensar realmente no município. E a gente vê muitas pessoas ainda pensando em si próprio, e aí realmente as coisas ficam difíceis de acontecer, né? São 13 horas e 11 minutos, partindo para outro tópico, como eu estava iniciando aqui, né, em relação à questão das obras aqui no nosso município, né? Tem muitas obras que estão aqui em andamento, né? A exemplo do ginásio de esporte, que ainda não foi inaugurado. Temos aí o estádio, né? Que é uma obra que a população vem cobrando há algum tempo, já tem 4 anos aí, e está no processo de recuperação. As quadras esportivas na escola, a escola também aqui no Caboto em construção, a creche também lá em frente da URBS. Então são várias obras que estão aí em andamento, né? O que o senhor tem aí de conhecimento sobre o andamento desses empreendimentos? Já tem alguma data definida de algumas delas, quando é que vai ser entregue? Já tem alguma coisa de cronograma nesse sentido, secretário? Com relação a essas obras conveniadas, eu não vou me antecipar nem tecer nenhum comentário, porque eu preciso ainda fazer um levantamento, não só de papéis, mas eu preciso fazer um levantamento até em loco, verificando o andamento dessas obras, para me posicionar, né? Eu não sei em que pé está em termos de quantitativo de obra. Inclusive, falando nessa questão de estar acompanhando, na última visita que eu tive, acho que já tem mais ou menos 3 meses, 4 meses, mais ou menos, que eu tive lá no estádio, né? E uma das pessoas lá abordava isso, né? A questão de ter pessoas lá estar acompanhando, assim, tem um tempão que não vem ninguém aqui acompanhar como é que está o processo aqui no andamento. Então, se tiver uma certa pressão de um acompanhamento de perto, fica meio difícil realmente o pessoal concluir essas obras. Isso, aí, né? A gente sabe também que é o setor de convênios da prefeitura, o setor da administração lá, tem uma dificuldade enorme, porque não depende só da vontade deles, né? Depende também da questão a nível da Caixa Econômica, às vezes quando é conveniado com a Caixa, de vir fazer medições, de aprovação, de troca de informações, manda documentos para lá, volta documento para cá, e a burocracia realmente às vezes impede a celeridade
do acontecimento da execução das obras. São 13 horas e 13 minutos, 13 e 13, né? Tem um outro tópico que se eu não perguntar, o pessoal vai arrancar minhas orelhas quando chegar na rua, né? E alguns cita, né? Que o senhor foi bastante assim, citado em alguns ponto de conversa assim, em relação às questões temáticas, né? Em sua gestão enquanto prefeito, contribuiu bastante aí com o esporte, né? E estando agora, né, há 4 anos aí o estádio, como eu falei, fechado aí, né? Então esse período aí, a atividade esportiva foram realmente pouquíssima aqui no município, né? Esse ano mesmo tivemos aqui, só no início do ano, uma atividade aí no ginásio esportivo, foi assim, a nível de região, tinha uma proporção boa, mas futebol mesmo a gente não tivemos, né? E nesse período de atividade esportiva ficou realmente aquela coisa meio que a cobrança e sem ter realmente uma situação clara. Diante, né, do que o município vem passando, podemos aí ter esperança em 2019 aí, temos aí algum projeto, né, que para esse segmento, secretário, que venha desenvolver alguma atividade esportiva, principalmente a questão do futebol, possa ser vir ativada, quem sabe já com a inauguração do estádio? Eu sou fã de futebol, você sabe, né? Sou torcedor do Vitória, me desculpe a torcida do Bahia, que quando a nível nacional eu até que torço que o Bahia fique na primeira divisão junto com o Vitória, que acho que o meu time está difícil até ficar na primeira divisão, por falta de gestão, né? É complicado, por falta de gestão. Nós estamos discutindo gestão aqui e a gente está vendo no futebol também, às vezes tem gestores que não fazem um bom trabalho. E o Esporte São Felipe é a prioridade do prefeito atual, porém as dificuldades que eles estão tendo aí na parte financeira realmente talvez não tenha avançado, né? E eu não posso garantir, né, de antemão agora, que a gente amanhã, o próximo mês, a gente vamos colocar ações na área do esporte, né? Mas, como eu te disse, a nossa prioridade é enxugar primeiro, nossa prioridade é ajustar a gestão, as finanças, para aí sim começar a desenvolver uns trabalhos em todo o segmento. E o esporte não vai ficar fora, não. Haja visto que o meu histórico com o esporte é muito grande. Aqui, quando eu estive prefeito também, só para lembrar aos mais jovens, a nossa seleção intermunicipal ficou terceira, parece que foi quarta colocada no intermunicipal a nível de Bahia, né? A gente deu apoio ao esporte, na época não tinha praia aqui em São Felipe, como não tem praia até hoje, né? E a gente queria que o jovem praticasse vôlei de praia também. Aí coloquei... Criou espaço também. Criou um espaço aqui na praia, a gente botou umas caçambas de areia e a turma, nós fizemos um torneio de praia em São Felipe. Então, a nossa cabeça é voltada para o esporte. Porém, o esporte está ligado à Secretaria de Educação e Cultura e certamente o secretário vai desenvolver uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio para o esporte e o que depender de mim, de ele me ouvir, minha opinião, de apoio, ele terá. São pontualmente 13 horas e 16 minutos, 13 e 16. O secretário citava aqui anteriormente, né, a questão da participação do município em todo o contexto, né, e apontar também a questão da segurança pública, né, a população sempre cita e cobra do município a participação, né. Essa colaboração já existe, como é feita, né, inclusive a semana passada nas redes sociais foi apontada a questão da própria viatura que está ali, teve um problema lá, acho que danificou alguma coisa, está parada até hoje, a obrigação de que é do município, é do estado que vai ter que dar manutenção. Como é que fica a situação? Já existe algum diálogo também nesse sentido com o próprio Estado para que possa dar manutenção e estar aí esse equipamento à disposição da Polícia Civil do nosso município, secretário? Quanto à questão da viatura, a viatura o município não pode consertar, porque não é um veículo da frota municipal, é um veículo da frota do governo do Estado. Cabe ao governo do Estado consertar, porque há um processo licitatório no Estado para revisão, manutenção e conserto dessas viaturas. E a gente não tem cobertura contratual dentro das estações do município para fazer um conserto de um carro que pertence a outro órgão. São 13 horas e 17 minutos, para a gente chegar aqui na parte final desse bate-papo hoje com o novo secretário Álvaro Neiva, né? No início da gestão, ele participou junto com a gente aqui de uma palestra na Câmara de Vereadores com o Denilson Almeida, né? Ele que é promotor e falava sobre a questão da transparência, a importância que tem de se transparecer a questão da gestão pública, né? Essa questão desse contexto da transparência aí será prioridade em sua gestão, secretário? O senhor acha que através desse mecanismo aí poderá recuperar confiança junto à população da gestão atual?
Olha, Zé, quando iniciamos a gestão lá atrás, naqueles 60 dias, 75 dias que eu fiquei aqui, eu sentei com o prefeito Rosário e a gente desenhou essa linha. O prefeito gosta muito de transparência, o prefeito gosta muito de que as coisas aconteçam tudo direitinho, tudo certo, e a gente fazer transparência é muito bom. É tanto que na época a gente viabilizou o site, né, o portal do São Felipe, e hoje o pessoal deu sequência a esse trabalho. As publicações do município, dos serviços, das licitações, da própria Folha, tudo se encontra publicado nesse site, entendeu? Então a população tem acesso. Então eu acredito que São Felipe, em termos de transparência, está em avanço. Há muitas cidades do interior da Bahia aí que às vezes não tem essa transparência. E a gente pretende, assim que entrarmos também, continuar nessa pegada, e o que a gente puder fazer para a gente dar transparência do serviço público, do que está se fazendo na prefeitura para a população, vamos fazer. Ainda mais com os veículos de comunicação que nós temos aqui, como você, como os outros blogs, né, de Léo, São Felipe News, JC, enfim. A gente vai procurar sempre se comunicar para dar transparência aos atos da prefeitura. São pontualmente 13 horas e 19 minutos. Só dando mais uma repaginada aqui, uma interação aqui com a população aqui através das redes sociais. Muita gente aqui, graças a Deus, aí comentando, compartilhando aí a nossa live aqui no Facebook ao vivo, né? A Gleice aqui, normalmente, ela começa a comentar. Álvaro, né? Os professores contam com a sua ajuda aí, né? Para resolver nosso problema. Anderson Costa, parabéns ao Vinho. Espero que você, né, possa aí repetir, né, seu trabalho de quando você foi prefeito, né? Por sinal, foi um dos melhores que a gente botou São Felipe já teve, né? Na cidade. Clamo aí, né, por socorro, seja bem-vindo. Quem foi mais daqui? Muita gente comentando aqui, né? Citando a questão da greve dos professores, e aí em cima vem a questão dessa reivindicação, né, que as pessoas possam aí estar, o Alvinho possa estar interagindo nessa situação de buscar resolver o mais rápido possível essa questão dos professores. Tem a última previsão que dia 30 sairia o pagamento, e dia 31 teria a Assembleia Geral. Conseguiu ter algum diálogo, tem assim, acompanhar alguma coisa nesse sentido, Álvaro, desse contexto da greve dos professores? Isso, eu passei na minha visita hoje à prefeitura, aos setores, eu fiz questão de passar na tesouraria e na Secretaria de Administração, e conversei com o secretário atual no momento, né, que é o secretário professor Silvio, conversei com o tesoureiro, conversei com o Alex, o tesoureiro Totti e Alex, e eles me confirmaram, não só confirmaram, mas estavam realizando já a transferência online para conta dos professores que ficaram sem receber. Me parece que foram 56 professores, 57 da Folha, o restante eles estão fazendo a transferência do pagamento. Certamente deve cair na conta amanhã, dia 30. 13 horas e 21 minutos, mais algumas pessoas participando. Laércio Cruz, parabéns ao Vinho, precisamos aí de gestão administrativa. Então as pessoas aí, de certa forma aqui, né, pelos os comentários chegando aqui, apoiando aí, né, a sua vinda e, de certa forma aí, trazendo esse incentivo, né, para que possa realmente dar tudo certo. Como você falou, você também está acreditando. Cadê aqui Miguel Santana? Desejar aí, né, boas-vindas ao secretário Álvaro. Deixa eu ver aqui, Rafael, né, Álvaro aí, em relação ao esporte, também dê um apoio, né, a todos os segmentos sobre unboxing, Rafael Cerqueira. Então o pessoal começa aqui interagindo aqui. Isso, as demoras são gigantescas, né? E o boxe é uma coisa que hoje a nível nacional em São Felipe é bem representado, né? Vamos ter que realmente dar apoio sim ao boxe em São Felipe. Geisa Santos, não sei se é Geisa que foi secretária de saúde, né? Seja bem-vindo, está aqui participando com a gente também. Então muita gente aqui já interagindo através do Facebook, muitos comentários chegando aqui. Então nós desejamos também daqui ao secretário, né, que seja bem-vindo, que possa realmente aí fazer. Ó, chegou ali, estava agoniado, já mandou várias mensagens para mim, já veio aqui ao vivo agora, né? Dar as boas-vindas também a Álvaro aqui, né, sua chegada na administração aqui do nosso município. Desejar aí, né, boa, ele foi aqui, né, obrigado aí, né, e parabéns
Vou cobrar, viu? O Rafael cobrando aí já a questão do esporte, que ele pedindo aqui o incentivo também para o boxe aqui no nosso município. Então muita gente vai participar, vai ter que marcar um dia só pra gente ficar aqui na live, fazer uma live, não vai ser mais nem ouvir, vai ser na live no Facebook aí, para interagir com essa galera massa. Mais uma vez, Álvaro, obrigado pela sua participação, né? O cara que tem que dar o nosso... E nosso trabalho, esse respeito, né, que tem tido aí com o nosso trabalho aqui na Fedição Felipe FM, também através das nossas redes sociais, o site JC Repórter, e colocamos aí sempre à disposição de vocês para trazer esclarecimento à população. Eu agradeço também o seu convite, Zé, e estaremos à disposição sempre, né, para dar esclarecimento quando for solicitado e dizer a você que nós não estamos só nessa parada. Estou primeiramente com o consentimento de Deus para estar aqui e com o apoio dele. Estou com o apoio do prefeito que me confiou nesse convite para retornar aqui à Secretaria de Administração e Finanças, e tenho certeza que daria o melhor de mim para corresponder não só a ele, mas a toda a população sul-filipense. Quero dizer a você também que eu conto com o apoio não só dos secretários, dos funcionários da Prefeitura, mas eu conto com o apoio também da família de Seu Rosário, eu conto com o apoio de Alícia, de Luísa, de Rose, que veio hoje parabenizar. Enfim, no contexto geral, a gente precisa de todos. A gente, eu não estou aqui que a gente é a pessoa salvadora da pátria nenhuma, não. A gente é uma peça que o prefeito buscou e colocou para ajudar os que estão aí a tirar a situação de finanças que se encontram ao município dessa situação. Muita gente aqui interagindo, o Dendê, bem-vindo, Álvaro, também aqui o Rick Santo, né? Bem-vindo aí, vamos para frente aqui, vamos falar de papá ou alguma coisa assim nesse sentido. Quem foi Gal Márcio também aqui, parabéns, meu amigo, Deus te abençoe. Dendê Cladão aqui, já conheço o seu trabalho, seja muito bem-vindo, né? Deus Eita, né? Que Deus te abençoe. O pessoal interagindo aqui, mais tarde ele vai estar acompanhando aí e está respondendo você através da live no Facebook. Valeu, Álvaro, mais uma vez. Ok, Deus abençoe vocês todos. Vamos aqui dando sequência à nossa programação com as notícias também no Giro Nacional. Você que, né, acompanhou aqui a participação de Álvaro, na sequência temos o esporte também, rodada aí amanhã pela Copa Sul-Americana, essa interatividade maravilhosa. Vamos aqui na sequência com a maior audiência no horário. JC Repórter, conexão com o povo.